hoje, Botafogo e São Paulo. São Paulo e Botafogo às 18h30. Vamos falar aí do Tricolor, da situação do Zubeldia, provável escalação e muito mais. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Aqui, entre as pessoas que querem saber o time que eu torço e se eu defendo ou não a permanência do Zubeldia, que é o nosso próximo assunto. A diretoria está bancando a permanência do Luiz Zubeldia no São Paulo. Enquanto isso, o Arboleda está perto de retornar após uma lesão e ainda há uma discussão da possível renovação do Cédric Soares. Vamos começar pelo assunto que mobiliza todos. Você está quase numa ilha, hein, Arnaldo? Não, exatamente. Eu me considero muito bem acompanhado na ilha. Por exemplo, do Massini, às vezes do Vessu. Eu estou com você. Às vezes do Napoleão. Se isso importa de alguma forma. Olha que a nossa ilha é maravilhosa aqui, né? Você viu? Ó, e eu acho que até de pessoas que não vivem necessariamente o dia a dia do São Paulo têm talvez a compreensão mais isenta, né, do trabalho do Zubeldia, literalmente, do que as pessoas que estão acompanhando o São Paulo. Acho que é apenas uma questão, Napoleão, de ponto de vista de entendimento do atual momento do São Paulo, né? Nós estamos discutindo o Corinthians, passamos um pouco pelo Palmeiras e tal. O São Paulo está num ano em que o torcedor, acho que por falta de comunicação do São Paulo, não entendeu a missão 2025 do São Paulo, né? E aí o técnico fica no meio dessa situação porque o torcedor espera que ele faça mais com o time que ele tem. E o time que ele tem, se você mergulhar, é um time com várias carências, é um time com problemas, é um time que... O time do São Paulo, a estrutura, o plano para 2025 é diferente do 2024. O investimento no São Paulo Futebol Clube, no departamento de futebol do São Paulo, diminuiu drasticamente do ano passado para cá. As pessoas não conseguem entender isso. Portanto, o trabalho do treinador é mais difícil do que o do ano passado. E aí, acho que você tem algumas circunstâncias, né? Você tem o que ele entregou até agora e qualquer objetivo colocado para ele em termos de competição, ele entregou. Então, ele fez uma Libertadores decente, foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, sem perder na Libertadores. Chegou em sexto no Brasileirão, garantindo a vaga na Libertadores direto, com cabeça de chave, colocação que o São Paulo não tinha há 1000 anos. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético, é verdade, mas nas quartas de final. E no Campeonato Paulista foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal, na casa do Palmeiras, com aquele lance polêmico lá do Vitor Roque. O time não tem uma série de vitórias, o time tem dificuldade de vencer em casa, não venceu as 3 últimas em casa, saiu vaiado. Porque o time é fraco. O quanto o dedo dele tem a ver com a escolha das peças que seguiram no clube? Ele é, como a direção coloca, essa é uma boa pergunta. Ele é, Ele é parceiro da gestão. Ele comprou a ideia. Quando ele chegou ao São Paulo, aliás, esse é um tabu que ele vai ter que... São 2, na verdade, que ele vai ter que superar. A marca de 1 ano... Está quase, né? Está quase. Mas não sei se está quase, dependendo se o prazo da direção... Não, eu tenho que acreditar no Belmonte. Ou então, mas daí vai ficar faltando 1 ou 2 dias, né? Ele foi anunciado como técnico de São Paulo no dia 20 de abril. Coincidentemente, o prazo dado pelo Belmonte, que é domingo contra o Santos. Segunda é feriado, pode ser, vamos contabilizar. Para um técnico do São Paulo superar 1 ano, nos últimos tempos, ou é o Rogério Ceni, porque se tratava do Rogério Ceni, e não pelo desempenho do Rogério Ceni, né, por conquistas e tal, que ele não conquistou e nem fez... foi até as finais, mas perdeu as finais, mas é porque era o Rogério Ceni, ficou 18 meses. Ou ficou 18 meses o Diniz, mas você tem que contar aí o tempo da pandemia, que o futebol ficou parado, né? O Diniz de trabalho mesmo, teve pouco mais de 1 ano, né? De resto, passar 1 ano no comando do São Paulo é bem complicado. O segundo tabu é passar das férias do Tironi. Essa é uma... Falta pouco tempo. É a mesma data. Então, exatamente, é a mesma data. Segunda-feira estarão os tabus cumpridos. O Rogério não passou das férias do Tironi, foi demitido durante as férias do Tironi, e o Carpini não passou das férias do Tironi, foi demitido nas férias do Tironi. Então, o Zubeldia tem 2 tabus a superar, né? Nos próximos dias. Vamos dimensionar a febre. E isso é para você que está nos assistindo aqui, vai mandar recado aqui, eu vou ler também. Hipoteticamente, empata os 2 jogos. Então, mas sabe há quanto está essa conversa? Há quanto tempo está essa conversa? Já serão 6, o São Paulo perdeu do Velo em Brasília. De lá para cá, o São Paulo perdeu 1 jogo para o Palmeiras do jeito que perdeu. 1 jogo. Do Palmeiras do jeito que perdeu com o pênalti. Sim, mas tem feito pouco gol, tem ganho o jogo. Pois é aquilo. Então, se você analisar só o resultado, você não tem motivo suficiente. Você fala, putz,
tem uma dificuldade muito grande de ganhar em casa. Ao mesmo tempo, é o momento em que ele está sem jogadores. Os dois principais jogadores do São Paulo não estrearam no Brasileirão. Aliás, o Lucas não estreou nem na Libertadores. Né? Então, esse contexto faz com que a direção... E aí os próximos... vou dar esse contexto. Ele não conta nesse momento com os principais jogadores para analisar completamente o desempenho do time. Esse é um fato. Segundo fato, ele entregou nos campeonatos anteriores aquilo que a direção esperava. Terceiro fato, ele tem um ambiente muito bom com os jogadores. Quarto fato, o São Paulo está em contenção financeira. Se demitir, o técnico vai ter que desembolsar uma grana de multa e qualquer um que venha vai custar mais caro. Quinto fato, quem? Esse é uma das ótimas perguntas. Então você tem 5 fatos. Por que a direção está sustentando os meio-dia? Por conta disso. Agora, a maioria da torcida está contra. A torcida que não entendeu o ano do São Paulo acha que vem um técnico que talvez pela disponibilidade do Dorival o nome da associação fique óbvio, que transforma o São Paulo num timaço da noite para o dia com esses jogadores que ele tem aí. Ele não fará isso. O Dorival fez um bom trabalho no São Paulo, mas os bons trabalhos que ele fez no São Paulo e no Flamengo contavam com muitos jogadores no elenco. Vários, sobretudo no Flamengo, mas muitos no São Paulo. O Dorival é da janela, Rames Rodrigues e Lucas Moura, né? Para ganhar a Copa do Brasil. A direção do São Paulo não tem convicção de que o Dorival faria um trabalho melhor com esse elenco que está aí. Esse é um ponto. Fora, de novo, as questões financeiras de uma troca. E não está nem entrando aí, Napoleão, porque tem gente que, como o Oscar, quando foi contratado, o Oscar renegou o São Paulo lá atrás. Tem gente, não são muitos, mas tem gente, o Dorival largou o São Paulo na mão, há 5 dias antes do começo da temporada para assumir a seleção, sendo que ele tinha planejado a temporada, o elenco, etc. Mas tem uma espécie de salvaguarda, né, para técnico brasileiro quando tem convite da seleção. Fora o Muricy, quem recusou? Né? Quando estava no Fluminense, aliás, não no São Paulo. Então, assim, não é por conta da traição, entre aspas, do Dorival que ele não seria uma opção, mas por conta do resto, da característica. E ele assumiu o São Paulo, o Dorival, à época, destruído internamente. O ambiente com o Rogério era péssimo. Não é o caso agora. Agora existe uma questão que é o torcedor. O torcedor não compra mais o barulho do técnico, fora as questões da torcida organizada, que faz uma diferença. Não é a do Corinthians, a do Corinthians é mandatária. Né? A do Corinthians, ela determina os rumos, o barulho dela, a representatividade dela. Isso é apenas uma constatação, não é um elogio, uma crítica. A do São Paulo tem grande representatividade, inclusive nas quedas dos treinadores, porque a direção do São Paulo não se expõe. A direção do São Paulo precisou do manifesto da Independente para demitir o Rogério Ceni. Né? E também era uma circunstância especial por ser quem era. Sim. Né? Ficou claro uma ruptura com quem não poderia ter uma ruptura. Né? Pois é, mas se for assim, né, você nunca vai demitir ninguém depois de você se contratar. Nenhum jogador vai embora, né? Enfim, eu acho que a direção do São Paulo se vê acuada, ela quer a manutenção do Zubeldia, mas o barulho é cada vez mais forte. E aí, cara, é a simples questão matemática do resultado no futebol. Empate não garante emprego. Derrota derruba, vitória da sobrevida. Agora, você vai viver nessa... Por quanto tempo? Né? Sem condição física, porque não conseguiu mais jogar depois, tem um pouco mais de liberdade, ou seja, ele está o tempo inteiro com cobertor curto ali, arrumando soluções que eu duvido que os outros técnicos do Brasil arrumariam com facilidade. Bom, eu duvido. Agora é minha vez. Então, peraí. Só pra primeira parte. Só pra acabar. Peraí, a minha frase. O site pode fazer um recorte. Quem não consegue entender as características que faltam atualmente nos jogadores à disposição do Zubeldia, que existem com todos os jogadores à disposição, e não consegue entender como ele tem conseguido se virar, porque o São Paulo não jogou pior que o Aliança, o São Paulo não jogou pior que o Sport, tá? O São Paulo não jogou pior que o Atlético, que tem muito mais jogadores que o São Paulo e com improvisações. Quem não consegue entender isso, eu lamento, eu vou dizer uma coisa, o trabalho do Zubeldia hoje é um dos melhores trabalhos de técnico de futebol brasileiro. Meu Deus! A linha de goleiros, a entrada dos jovens, a mudança de sistema jogo a jogo, não sei o quê. Ele fez coisa pra caramba nesse tempo todo, sem muito jogador à disposição. Enfim. Para mim, o que mais me pega é o resultado, assim, porque todos os resultados, para mim, são bem tranquilos. E a única eliminação que poderia dar algum barulho é por um pênalti que não existiu e que aí tirou dele completamente da reta quando acontece aquele pênalti para o Palmeiras. Então, o
cara termina em 6º lugar. Você citou, foi fase de grupos da Liberta. Parece um detalhe bobo. Só esse 6º lugar, ele rendeu uns 30 milhões para o São Paulo, que são as cotas de participação, mais a bilheteria da primeira... E a participação no torneio que o São Paulino tanto... Dá uns 30 milhões só de participar. Mais de 10 jogos. O 6º lugar deu uns 30 milhões esse ano só. Então, assim, o São Paulo vai jogar no Paraguai, jogo decisivo contra o Libertad. Friamente, o que é mais seguro? Ir com o Zubeldia ou ir com um técnico interino ou outro técnico? O Dorival. Ir com o Zubeldia. Evidentemente. Mas evidentemente. Agora, é aquilo. Eu só falei porque tem gente torcendo contra. E é interessante a pessoa se expor torcendo contra. Porque eu acho que é uma coisa que o torcedor não deveria fazer nunca, torcer contra o próprio time. Mas assim, a partir do momento que o Miller, um ex-jogador notório do São Paulo, espero que perca para o Zubeldia cair, que o Caio Ribeiro, todos os ex-jogadores formadores de opinião, chega e fala que o Zubeldia é técnico para a LDU, porque é covarde, o torcedor, se o Miller falou, se o Caio falou, eu vou nessa, né? Então, aí eu acho que também essas opiniões são fortes, firmes de ex-jogadores e tal, que eles também sustentem as opiniões depois. Porque eles deem o próximo passo. Então é para trocar por quem? Né? Quem vem? É melhor? Normalmente é assim, não sei, aí é com a diretoria. Não tô falando para trocar. Não tô falando para trocar. Ou, pelo menos, que se der errado, fala assim, eu lá atrás, eu pedi a saída e no final eu estava equivocado. Pelo menos faça isso depois, né? E a questão com ex-jogadores é aquilo também, que acontece muitas vezes, não com todos, mas é aquela questão que existe com a relação ao mercado brasileiro de treinadores, de parcerias, de situações e tal, né? E o Dorival, sendo um cara querido, tá aí na praça. Dorival. Sim, acabou de sair da seleção. Que o torcedor de São Paulo deve um título inédito. Mas que eu acho que não existe nenhuma garantia que ele faria um trabalho melhor hoje com esse contexto. O resumo é contra o Santos, não existe a perspectiva de retorno desses jogadores, a não ser do Caleri, que está suspenso. Então, é uma trégua até que o técnico possa contar com os poucos jogadores de nível que o São Paulo tem para essa temporada, né? Então, é essa garantia que, coincidentemente, está linkada à volta de Tirone das férias. O pé frio, o pé gelado que está no deserto chileno. Então vamos lá. A apuração do Rafinha também não está de todo errado. Talvez, na forma de eu analisar a informação dele, talvez a questão do Rafinha não seja para técnico. Como eu fiz até uma publicação no blog hoje, que vocês vão ver também, eu explico a situação do Rafinha. O Rafinha não tem licença. O Rafinha tem sim vontade de trabalhar, ou como dirigente ou do lado do campo. Como o Rafinha saiu do Curitiba e não achou outro clube, ele está trabalhando de comentarista na TNT. O Rafinha sempre teve essa vontade e o São Paulo enxerga um problema grave, que desde que o Rafinha saiu, o vestiário parece que está morto. Mas o Caleri fala, eu vejo, ele assumiu como capitão. O Luciano também fala, não. O Lucas, o Oscar, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo mais machucou do que jogou. Mal conseguiu se fazer presente. E ter uma liderança diferente. O Rafinha tem uma liderança livre. Ele era um cara alegre. Ele viu o Luiz Gustavo é daquele cara mais sisudo, mais sério, não sei o que. Você precisa ter um equilíbrio. O Lucas, ele tem a sua liderança, mas ele não tem a liderança que o Rafinha tinha. Ele não consegue pegar aquele todo. O Luciano tem alguma liderança no grupo, mas é numa fase técnica ruim. Ele tem posturas ruins e ele é muito egoísta. Então isso pesa e ninguém é burro. Todo mundo vê isso e enxerga. O Caleri se esforça para ser um líder para todo mundo, mas ele não é um cara de discursos, de palavras, ele não consegue transformar o que ele faz no dia a dia na mesma liderança que o Rafinha tinha. E aí como faz? E o São Paulo não tem um outro líder hoje. O Arboleda tenta falar com os meninos da base, como a gente já viu matérias. O Rafael tenta conversar, o Lucas tenta conversar. Como eu falei para vocês, temos caras experientes que conversam, mas você não tem hoje uma grande liderança no vestiário como o Rafinha era. E isso faz uma diferença. Então o que a diretoria do São Paulo pensa é a mesma coisa que eu já sugeri lá desde o ano passado várias vezes. Eu, na época, sugeri, demite o Milton Cruz e bota o Rafinha na posição. Coloca o Rafinha como um cara ali para fazer um auxiliar técnico fixo de uma gestão de staff, participa do dia a dia ativamente, vai fazendo em paralelo o seu estudo, seu curso, busca conhecimento, fica pronto, como foi o Felipe Luiz no Flamengo. Depois, aos poucos, vai conseguindo angariar passos mais para frente e vai trabalhando para que as coisas aconteçam e funcionem. O São Paulo entra hoje no Newton Santos, né? Gramado sintético. E vai pegar o Botafogo aí, campeão da Libertadores. O último jogo que o São Paulo... Jogo contra o Botafogo, a última rodada brasileira. O São Paulo perdeu por 2-1 ali, entregou meio que um empate. E, bem,
Só que um momento totalmente distinto, né? O São Paulo não tinha interesse no campeonato lá na última rodada do Brasileiro. O Botafogo venceu para gritar campeão. Já tinha sido campeão da Libertadores, vencendo o São Paulo nas quartas de final. Aquele jogo que por muito pouco o São Paulo não vence. E, bem, agora é um momento totalmente diferente, né? O São Paulo tem 2 retornos aí, o que parece, o Arboleda e o Caleri viajaram para o Rio, não confirmados que estarão em campo, mas se estiverem vai ser aquela mesma escalação do jogo contra o Aliança Lima, com Rafael, Enzo Dias, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, Marcos Antônio, Alisson, Luciano, Caleri, Ferreirinha e Ferreirão, né? Então, voltando com os 3 zagueiros e contra o atual campeão brasileiro, ainda que tenha mudado bastante, não esteja no seu melhor momento, perdeu para o Bragantino na última rodada, mas o São Paulo também não venceu ainda no Brasileiro, 3 jogos, 3 empates. E fica a questão, né? O jogo às 18h30, né? Um horário um pouco incomum para quarta-feira, para ser sincero, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, o São Paulo precisa pontuar. O pessoal diz que gostaríamos de uma vitória, né? Mas eu não acharia ruim um empate. Então, mas, 4 jogos e 4 empates é melhor continuar pontuando, que é o mais importante no momento que você tem muitos desfalques. Ontem o Lucas e o Pablo Maia treinaram pela primeira vez com bola, então já é alguma notícia, né? Dentro do deserto que tem sido aí os desfalques que não tem dado grandes novidades. Lembrando que o Luiz Gustavo está afastado, pelo problema que ele teve lá no tórax, é gravíssimo, não sabe quando vai ser a volta do volante. O Oscar também está se recuperando, então assim, você tem muitos nomes de fora. E volta o Arboleda e Caleri num momento técnico bem ruim, que a gente já sabe, né? E, bem, o Arboleda para reforçar a zaga, a gente espera que os dois sejam aptos para o jogo de hoje contra o Botafogo. Jogo difícil, complicado pelo momento, pelo time sem grandes opções e pelos debates que tem acontecido, né? Botei alguns defensores aí do Zubeldia, como o Arnaldo e como o Birner, mas você tem outros como o Ilcinho, o Bubu, o Gabriel Sá, entre tantos outros que já acham que tem que mudar. E aí a opção e única que tem se falado é o Dorival, né? Que é uma grana federal e o São Paulo tem balada agulha para isso, né? Então, acho que o momento é apoiar. Eu nunca irei torcer contra o clube, eu não sei a opinião de vocês, contra o São Paulo Futebol Clube, independente do técnico. Acho isso deplorável. Mas o Miller, tudo bem, um grande jogador do São Paulo, mas também jogou em outros times e bem, não estou de acordo com esse tipo de opinião e de posição, de postura. Acho que tem que torcer para o São Paulo, independente do treinador. Acho que o treinador lá está para tentar fazer vitórias para o São Paulo, os jogadores também, independente dos seus limites aí, né? Limitações técnicas e tudo mais. Quem viu o São Paulo do Diniz, que era aquele time que não conseguia virar um jogo, foram por muitos anos assim, né? Muitos anos em que o São Paulo não era um time vereador, era um time muito frágil, era um time que tomava bancada e não conseguia reagir. E nos últimos anos, São Paulo, cara, ele briga o tempo inteiro. Acho que nesse aspecto dá gosto de ver. Falta de desempenho, mas vontade você não vê que falta dos caras. Os caras correm o tempo inteiro. Então isso, não vou deixar pra torcer por esse cara. Quem já torceu pelo Igor Vinícius, pelo Pablo, entre tantos outros, vou torcer contra o Zubeldia, pelo amor de Deus, né? Então, é um momento complicado, a torcida aí dividida, a mídia tricolor dividida. A gente espera aí que o São Paulo dentro de campo possa trazer unidade novamente a todos, mas o grande culpado, eles estão totalmente certos, é o Júlio Casares, né? Que não se posiciona, né? Só se posiciona na boa, só se posiciona para patrocínio. Mas no momento crítico desse, que o São Paulo tá no FDIC, que tem regras, que tem limite de orçamento, o cara desapareceu. Quando é um momento de crise, o cara desaparece. Onde botou a cara lá, mas fica aí assim, cara. Quando a gente fala que vai apoiar o treinador, você já sabe que ele já caiu, né? Pelo menos o que se conhece, é o que acontece no futebol brasileiro. Então, é isso. É um momento complicado do São Paulo Futebol Clube, numa semana dificílima. Você tem o Botafogo e depois o Santos, que tá para trocar de treinador aí, deve chegar o São Paulo, né? Então você conhecia um tipo de Santos que jogava com o Caxias, você vai pegar um Santos totalmente diferente. O Cruzeiro foi a mesma coisa, o Cruzeiro tava numa pindaíba, o cara resolveu mudar pro jogo contra o São Paulo. Nem isso, né? São Paulo dá sorte. Então, fechar a casinha, buscar uma bola aí que a gente consiga botar pra dentro, os budgetores bolas paradas, importante. E é isso, e torcer até o fim. E visando, né, os 45 pontos. Essa é a realidade do São Paulo no momento.
Caso lá pra frente alcance, e aí a gente pode falar de outras possibilidades. Mas hoje, e desde o início do Brasileiro, é buscar os 45 pontos. Ponto. Se conseguir alcançar, se manter a primeira divisão e conseguir melhorar suas finanças, se tornar mais competitivo por ano que vem, pra mim tudo isso vale a pena, porque é um trabalho gradual. Aquele São Paulo que eu vi, bicampeão mundial, tri brasileiro, infelizmente, Leco e companhia afundaram. E o Casares também, porque ele dobrou a dívida. Então é difícil acreditar que o Casares vai mudar isso, mas você vê que tem uma empresa por trás que é a Galápagos, uma coisa mais séria, e a gente torce para que as coisas melhorem e o São Paulo mais para frente aí possa estar brigando aí com os demais clubes aí por melhores posições, por campeonatos e títulos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades de São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!